Olá! Vamos falar um pouquinho hoje das situações onde a pessoa explode. Fala tudo que vem na cabeça, vomita tudo que estava lá dentro, parado, guardado. E na hora fazia muito sentido, parecia que era isso mesmo, mas depois ela percebe que exagerou, não precisava tanto. O negócio é que mesmo que a coisa esteja transbordando, mesmo que aquilo estivesse dentro de você, não significa que aquilo é verdade. Que muitas vezes a coisa está transbordando, a coisa está fermentando, aliás, dentro da pessoa, mas por conta de uma série de associações que ela vai fazendo com outras coisas que também aconteceram em outros lugares, com outras pessoas, e aí ela vai falando, pô, mas eu não aguento mais essa pessoa fazer isso, aquela também, naquele lugar aconteceu, né, parecido, e aí quando vai ver a pessoa está explodindo com a pessoa errada ou falando além do que seria útil para ela conseguir o que ela quer. Vamos falar um pouquinho sobre isso, porque esse canal é para falar de todas as questões referentes a comportamento, sentimento e emoções e a opção de você ter um psicólogo para trabalhar isso com você. Sou Marisa de Abreu, sou psicóloga, eu mesmo não atendo, mas apresento o meu site. Tem uma equipe bacana que você pode pegar as informações aqui no link ou pelo WhatsApp também pode pegar as informações. Então vamos lá. Essa arte de conseguir contar até 10, né, antes de reagir, quando a pessoa sente que ela está ali prestes a explodir, não é para todo não, não é para todo mundo, poucos conseguem. E na realidade eu acho que precisa mesmo de algum treino, precisa de você se prontificar, você precisa perceber que você precisa disso, que é o teu caso, você precisa ir mais devagar, porque às vezes acaba falando coisa que não tem muito a ver com a situação, ou às vezes até tem a ver, mas é o tom que foi exagerado, as palavras que foram um pouco demais, ou mesmo que as palavras estejam certas, a pessoa que estava te ouvindo não tinha o preparo, a prontidão para ouvir esse tipo de coisa e tapou os ouvidos e não absorveu nada do que você falou. Então meio que não adianta, né, ficar falando demais para alguém que está ali fechada, que não está absorvendo nada, bobagem, está perdendo tempo e nem você está desabafando, né? Tem aquela coisa, aí pelo menos eu desabafei. Desabafa em outro lugar, com outra pessoa, em outra situação, desabafa no psicólogo, que é a pessoa que vai usar esse conteúdo para entender, para elaborar da onde que veio, o que mais que está sendo acumulado, da onde que veio essa fragilidade, aí ele vai conseguir trabalhar esse tipo de coisa, que às vezes a gente fala com uma pessoa que não vai te ajudar, não vai te dar a devolutiva certa, não vai te pontuar exatamente o que está acontecendo, no que você exagerou, no que você falou de que não tinha muito a ver com a situação, não vai falar, enfim. E falar tudo que está engasgado, né, não ajuda mesmo, nem sempre, a você conseguir o que você quer. E esse é o ponto, tentar entender aonde você quer chegar. Qual o teu objetivo? O que você quer dali? Normalmente quando a pessoa explode, ela está sendo injustiçada, alguém fez alguma coisa errada, alguém mentiu, traiu, ou sei lá, enganou, ou só olhou o lado dela, enfim. E você quer alguma coisa justa para isso. E desabafar, pode ser que a pessoa não... né, vai piorar a situação. Ela fala assim, ela não vai ouvir teu desabafo, porque ela tá na dela, ela tá querendo fazer a parte dela ali, né? E aí você perde a razão, né, quando fala demais, quando explode demais, quando o tom de voz é alto demais, e perde a razão e a oportunidade de mostrar o seu verdadeiro sentimento, que nesse exagero a pessoa acaba não prestando atenção no que você está falando, ela acaba prestando muito mais atenção, ou só presta atenção na forma e não no conteúdo. Ela presta atenção na explosão. O que ela vai tirar daquilo tudo é, ó lá, como ela é explosiva, como ela grita, como ela fala um monte de coisa, como às vezes esse monte de coisa ela não ouviu nada, né? Ela só percebeu que era uma quantidade enorme de informações que você estava jogando, mas ela não percebeu o conteúdo daquilo, exatamente o que você estava falando. Então, ou ela passa a escolher as palavras que ela vai prestar atenção. Você fala um monte de coisa, mas de repente saiu uma palavra ali no meio torta. Ela vai pegar essa palavra e vai considerar que a conversa girou em torno dessa palavra. Mas aquilo não foi o principal para você. Aquilo foi um exemplo que você deu, aquilo foi uma situação antiga que você mencionou para
para ilustrar o que você estava querendo dizer e a pessoa se apega naquilo. Então você não conseguiu o teu objetivo, quer se fazer entender, né? Quer se fazer colocar a sua necessidade, o que era importante ali naquele momento, né? E a pessoa acaba respondendo apenas o que traduz, né? O que ela quer ouvir e não o que você está falando, enfim. Vai responder o que menos traduz, aliás, o que você está querendo falar. E muitas vezes esse movimento acontece depois de uma tomada de consciência que a pessoa percebe que ela sempre engole. Quando ela entra naquele ponto de saco cheio, de que eu estou sempre engolido, as pessoas estão falando, fazendo o que querem, eu estou sempre aceitando, estou sempre dando um jeito, estou sempre falando que tudo bem. Chega numa hora a pessoa fala, não está tudo bem mais não, está tudo bem, eu vou me colocar assim, eu vou falar o que eu penso, eu vou falar o que eu quero. E às vezes nesse movimento ela sai de um exagero de passiva demais para o outro exagero de agressiva demais. E o lado ruim disso é que ela não consegue. Eu sei que não tem como condenar a pessoa que está trabalhando o auto-amor dela, que esse é um auto-amor, né? Não, agora eu vou me colocar, agora eu vou falar sim o que eu quero, mas se não parar para observar que prejuízo que ela está tendo, esse amor acaba tendo efeito contrário, né? E esse prejuízo pode ser isso, pode ser que ela não consiga o que ela quer, pode ser que ela acabe sendo mal vista, mal interpretada, pode ser que as pessoas simplesmente cancelem ela, falando não quero mais saber, estou bloqueando, e aí ela não chegou no ponto que é importante para ela, né? De conseguir se fazer ser ouvida. E é o que dizem, né? Que o problema de você jogar tudo pro alto é que vira e mexe você tem que voltar catando todos os pedacinhos de novo. Então, muitas vezes, ter que desfazer o que você já fez, ter que refazer, ter que refalar, as pessoas às vezes não vão ouvir, elas vão ficar com a primeira coisa que você falou, não vão dar uma segunda chance de você se explicar melhor. Agora que eu tô mais calma, deixa eu me posicionar, a fala, já tô de saco cheio de você, aí ela não vai querer te ouvir, aí já fechou as portas, né? Então, perceber esses prejuízos que pode acabar tendo é bastante importante para você entender o que você precisa fazer. E um ponto importante de observar é se você explode sempre com uma pessoa ou com um tipo de pessoa ou se explode com todo mundo. Porque se for só com uma pessoa em específico, um tipo de pessoa, pode ser que você tenha uma fragilidade, uma história que está lá dentro, às vezes você nem lembra dessa história, com relação a essa pessoa. E aí é um ponto bastante significativo para a gente entender, né? Então, é uma coisa que está muito mais dentro de você do que na outra pessoa. É muito mais contigo do que o que a outra pessoa está falando ou fazendo. E claro que tem os gatilhos, né? Essa pessoa está sendo um gatilho, mas às vezes o gatilho é pequenininho, né? Mas é o suficiente para o barril de pólvora que você tem aí dentro de você, né? E tentar entender essa urgência de gritar, de você falar, de você se colocar, às vezes tem mais a ver com a sua necessidade do seu ego, né? E a ideia, a principal, a informação que você queria passar, ela se perde no caminho, né? E às vezes nem você está dando importância, às vezes você quer a briga mesmo, às vezes você tem até consciência de que o que você está brigando não é tão importante assim, mas você quer mobilizar aquela pessoa. Quando eu falo que você quer a briga, você quer isso, você quer mexer, você quer chacoalhar aquela pessoa, você quer que ela te veja. E às vezes o conteúdo que você está colocando realmente não é importante. E aí vai ser muito difícil da pessoa te ouvir, porque ela vai prestar atenção em coisas que você está mostrando e não o que de fato você gostaria de mostrar. Então é isso, saber falar, saber se posicionar, saber fazer somente dentro do essencial, do que é importante, né? É super interessante para você conseguir seu objetivo. Às vezes insistir demais, elevar a voz demais, repetir muitas vezes a mesma coisa, o outro não vai conseguir absorver o que você está falando e vai te levar para o lado oposto do que você está querendo. Então, presta atenção nessas explosões de quando você tem uma reação exagerada, que na hora parecia que fazia muito sentido, mas depois você mesmo percebeu de que não, foi demais e piorou a situação. Se sozinha está difícil, pensa no psicólogo para te acompanhar nessa viagem interna. Obrigada por me ouvir.